Senhor, no município de Iguatu. Na seca de 1932, emigraram da cidade de Iguatu para o Belém do Pará alguns crentes da Igreja Presbiteriana. Olá, sou pesquisador da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará, presbítero Carlos Castro, aqui do campo de Messejana, nosso pastor presidente Moacir Paula de Souza. E vamos então à nossa história neste pequeno vídeo, aonde eu gostaria de expor para os irmãos que acompanham o trabalho que nós realizamos aqui no museu. E o meu objetivo é levar ao conhecimento de todos como esta nossa Assembleia de Deus foi chegando nos principais municípios do estado do Ceará. E nós vamos agora para o nascedouro da Assembleia de Deus na cidade de Iguatu. Fica bem distante de Fortaleza, quase em torno de 500 quilômetros da capital cearense. E vamos entender, dentro de um jornal publicado em 1933 pelo Mensageiro da Paz, de dados enviados pelo pastor José Teixeira Filho. É dele as informações que credibilizam os fatos históricos que passarei para vocês a partir desta matéria, desta reportagem. Eu quero abrir umas aspas aqui para dizer para os irmãos que eu já fiz muitas entrevistas com personagens da nossa história, mas a história verbal, em muitas das vezes, ela é diferente da história escrita. E a partir de agora, em um novo canal que nós temos no museu, que é o canal História da Assembleia de Deus, no YouTube, nós vamos trazer estas informações de formas documentais, tanto escrita em jornais como escrita em livros, para que a história tenha uma credibilidade em que não haja dúvida, ok? Então a gente vai examinar exatamente esse jornal de 1933. A matéria, ela vem com a seguinte epígrafe: Fortaleza, Ceará. E o pastor Teixeira Filho começa a escrever dizendo: prezados irmãos em Cristo Jesus, quero, por meio destas linhas, dar-vos notícia do trabalho do Senhor no município de Iguatu. Na seca de 1932, emigraram da cidade de Iguatu para o Belém do Pará alguns crentes da Igreja Presbiteriana. Lá em Belém do Pará, ou seja, ali, eles creram que Jesus batizava com o Espírito Santo. E alguns até receberam o selo da promessa. Em 1934, eles regressam e se apresentam na Assembleia de Deus em Fortaleza, trazendo uma carta de recomendação. Uma família ficou na cidade de Iguatu e outra seguiu para um sítio perto da cidade. Esse fato acontece em novembro do ano próximo passado, ou seja,
A matéria é de 1933 e o fato é de 1932, o ano da seca aqui no Ceará. Só para a gente se situar no tempo com relação às informações. Ele dá continuidade dizendo: impossibilitado de ir, aí vem o fato dele, na sua matéria, fazer o registro de que não tinha condição de ir naquele momento para reconhecimento da igreja lá no Iguatu, né? Então, ele tendo dificuldades, ele diz o seguinte: pedi ao pastor Vicente Bastos. Esse Vicente Bastos, eu já fiz um histórico sobre ele, existe a biografia dele. O pastor Vicente Bastos é exatamente o Vicente Sales Bastos, que é lá do Sítio Santana, de Itapajé, São Francisco de Uruburetama, e ele foi o primeiro pastor consagrado no estado do Ceará pelo missionário Gunnar Vingre, quando este esteve no Sítio Santana, a partir do dia 14 de dezembro de 1914. Na verdade, o Vicente Sales Bastos ele foi consagrado pelo Vicente Sales Bastos em 1915, ok? Porque o Gunnar Vingre ele ficou entre 14 de dezembro de 1915 ao dia 13 de janeiro de 1915. Então ele comemorou a passagem do ano de 1914 para o ano de 1915 no Sítio Santana, em um grande culto que movimentou toda aquela região aonde existia o Sítio Santana. Ok? Então, só para trazer mais informações a respeito desse crente que ele fala aqui, que é o Vicente Bastos, que foi o primeiro pastor consagrado. Então, foi o pastor Vicente Sales Bastos que se dirigiu à cidade de Iguatu para estar naquele primeiro momento com os irmãos naquelas reuniões, tá certo? Aí ele fala mais o seguinte aqui: no dia 7 de fevereiro, recebi novamente um convite para visitá-los. Aí ele já vai fazer o atendimento do convite, né? E esse convite, engraçado, esse convite, ele fala que não foi sozinho, ele foi com um obreiro aqui do Ceará. E esse obreiro, ele é desconhecido para a maioria dos irmãos da atualidade. E eu só cheguei a esse obreiro, que eu vou dizer o nome dele agora, porque eu havia feito muitas entrevistas e dois personagens falaram a respeito desse nome que eu vou transmitir agora para vocês. Então, o pastor José Teixeira Rigo convida o obreiro Antônio Davi. Ele não era cearense, ele era da Paraíba, ok? E esse obreiro, ele morou na minha cidade, São Luís do Curu. Inclusive, ele se casou-se com uma irmã que era também cristã e que fazia parte da história do Francisco Rufino Barroso, que também é outro personagem da história da igreja. E eu falei com o filho do Francisco Rufino Barroso, que era o Gessé Barroso, e aí ele falou do Antônio Davi, que eles andavam muito juntos na evangelização, e contou uma série de histórias do Antônio Davi. Eu tomei conhecimento também em uma entrevista que eu fiz com o pastor também já falecido, que, meu Deus do céu, é um pastor tão conhecido, e eu estou com o nome dele aqui esquecido, Pastor Elias
pastor Elias Gonçalves Pinheiro, que também creu no Evangelho lá na minha cidade, São Luís do Puru. Só que esse pastor era da Morada Nova, né? Então, o pastor Elias Gonçalves Pinheiro, em uma entrevista, falou que também era companheiro do Davi no trabalho de evangelização, do Antônio Davi, e que o Antônio Davi, ele havia regressado para a cidade dele, acho que é Porto Calvo, o nome da cidade do Antônio Davi, e lá ele havia falecido de um ataque cardíaco. Ele tinha por volta de 42 anos quando veio falecer. Então a história do Antônio Davi entra dentro desse contexto do Evangelho lá no Iguatu, da visita que ele fez acompanhando o pastor José Teixeira Rio. Vocês hão de perceber que a história ela vai juntando os fragmentos, né? Os pequenos fragmentos que a gente colhe ao longo da pesquisa, e esses fragmentos estão sendo úteis aqui para mim poder trazer essa história para vocês. Ó, a Chiquinha fica dormindo aqui, parece que ela está querendo aparecer no vídeo, né, Chiquinha? Só o Chico que aparece, né? É a minha gatinha aqui também. Eu gosto muito desses animais. Então, continuando aqui, ela já pulou aqui, ela é meio arisca, né? Ó, então, ele convida o pastor Antônio Davi. Então, chegando no referido lugar, é aí que vem as informações que trazem, né? Que trazem uma notoriedade bastante expressiva da história da igreja, para que a gente não perca o bonde da história. Aí vocês vão entender como o Evangelho vai sendo ampliado ao longo dos anos, né? Então ele já traz a informação de que batizou 62 crentes no 33, eu estou falando do 33 porque no 32 quem veio foi o Vicente Salles Baixo. Então ele batiza 62 crentes nas águas, os quais, com o que antes havia batizado, perfazem um número de 72 membros em comunhão. Quer dizer, essa informação ela cai em um momento em que a gente pode fazer assim um comparativo entre o início da igreja com os números da igreja nos seus dias atuais, entendeu? Então, no 32, no Iguatu, já ter 72 crentes em comunhão é uma informação que nem eu tinha me apercebido desses detalhes, entendeu? Então vamos em frente aqui na reportagem. 8 destes irmãos já receberam o selo da promessa, havendo muitos interessados neste lugar, né? Ele fala mais ainda: temos outra porta aberta na estação de Suarana. O inimigo tem empregado todos os meios para fazer mal à obra do Senhor, mas Deus tem nos dado vitória. Esse trabalho também na Sussuarana é um trabalho antigo, isso é da mesma época, está aqui. Eu não tinha essa informação, né? E Sussuarana é uma cidadezinha onde havia uma estação de trem, portanto o acesso que eles fizeram uso naquele período para se deslocar de Fortaleza para o Iguatu foi de trem. Era um acesso fácil, relativamente, se a gente for trabalhar exatamente esta época, né? Uma época
em que o Estado estava passando por uma crise muito violenta por conta da seca, e é exatamente dentro desse contexto que a história da Assembleia de Deus vai estar presente aí na cidade de Iguatu. Eu também vou trazer para vocês, no próximo vídeo, no vídeo seguinte, a história do templo que foi inaugurado no Iguatu, na localidade chamada de Cachoeira do Touro. Para nossas informações, né? Cachoeira do Touro é um dos locais que ele fala aqui, na reportagem que a gente tem, e de um trabalho que teve ali a presença do pastor Osmar Leme Silva, Francisco Leme Silva. E esses personagens, eles partem, eles se deslocam da Cachoeira do Touro. Então aguardem mais notícias aí, e nós estamos aqui no nosso museu, sempre mostrando para vocês aqui o cenário da igrejinha, ó, essa igrejinha de Taipa, que representa a igrejinha do Sítio Tunga Cocó, e também nós temos o Templo de Messejana, esse templo aqui amarelo, bem escuro, né? Não é amarelo, é vermelho claro, né? E também temos o templo, uma réplica do templo que o pastor Teixeira Rego construiu lá na Tereza Cristina 673. É esse aí, ó, em branco aí, é o nosso templo que eu fiz a réplica, tentando fazer o máximo da conjunção de como era o templo naquela época. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por acompanhar a história do nosso canal do Museu do Protestantismo do Ceará. Aqui estão os livros do Carlos Castro. Esse aqui é o Assembleia de Deus do Ceará, 100 anos de história. Esse aqui é Viagens e Sermões do Emiliano Ferreira da Costa. Esse aqui é o Navio no Ceará, 40 dias de avivamento pentecostal. Esse aqui é Fragmentos da História do Evangelho do Ceará, e outros aí, depois vocês tomam conhecimento, né? Esse aqui é 70 anos do movimento pentecostal em Messejana, e o certo é que a história, ela faz parte do meu sangue. Eu gosto demais de trazer, jogar luz na história dos nossos pioneiros. Sabe por quê? A Bíblia diz que a memória do justo nunca será esquecida. Então eu estou fazendo valer essa mensagem de Deus para nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vem mais histórias por aí.